Bom dia, amados. Estamos mais uma vez aqui na casa da Paula para transmitir essa palavra do discipulado e sejam muito bem-vindos novamente. É muito bom retornar e poder falar com cada um de vocês, né, Paula? Sim, é verdade, muito bom mesmo. Já tem o pessoal, vamos arrumar aqui, que tá meio tortinho. Aí, legal, gente. A tia Natália, a Tó já tá aí também. Aí, o Mateuzinho, oi Mateus. Paz, amém. Deus abençoe. Oi, Nath, tudo bem? Seu Chuchu, quanta saudade, família Chuchu. Deus abençoe vocês. Como que tá o som, gente? Tá legal? Tá bom? Hoje tá mais tranquilo? Tá uma luta aqui no nosso microfone. Sim, verdade. Mas agora acho que a gente conseguiu acertar ele aqui. Oi, Dona Maristela sempre aí com a gente. Deus abençoe, Dona Maristela. Obrigado, viu, amados? Tanto Sim. vocês que participam conosco na quinta, quanto todos que participam conosco também no domingo. Vocês que nos motivam aí, estar sempre aqui trazendo novidades do Senhor, né? Eu não E tinha é muito ligado bom as coisas aqui. poder estar aqui falando desses temas tão importantes e estamos continuando aí num tema que nós acreditamos ser da maior relevância, né? Nós estamos falando de janela. Na semana passada, excepcionalmente, estivemos falando sobre Naamã e nessa semana voltamos a esse tema, janela e também portas, né? E queremos tratar um pouco também sobre essa questão das portas espirituais, amém? Amém. A Renata também. Amém. Oi, boa noite. Boa noite, gente. Renata. Boa noite, amados. Boa noite, gente. E a gente vai continuar então, né, com a nossa aula de portas e janelas, para que depois a gente prossiga para outros temas. Amém? Só para o pessoal, né, não sei se, acho que a maioria do pessoal que está pelo menos até agora aí já pegou com a gente, mas só para a gente recordar que a gente falou da reconstrução do nosso alicerce, né, da construção do alicerce, de como é toda uma base, né, tanto da nossa casa espiritual, né, que eu acho que Deus tem tocado muito, o Eric tem falado nas aulas na escola dominical sobre arrebatamento, eu acho que é um tema que... Um tema extremamente importante, Sempre. O arrebatamento, o avivamento, né, o tema dos fins dos tempos. E Exato. nós no domingo, inclusive estamos também tratando aqui na quinta-feira, né, Paula, dando essa luz, né, até aproveitando esses temas para falar um pouco desse avivamento, falar desse tempo que nós cremos, né, Paula? Sim. Está muito, mas muito, mas muito breve. E eu, quando nós começamos a aula de reconstrução, de alicerce, foi devido a uma experiência que nós tivemos aqui na minha casa, né? E Deus tocou para que a gente estivesse falando sobre isso. Foi uma reforma que nós fizemos na garagem, né? E daí nós começamos. E foi bem legal, que eu ouvi essa semana um pastor falando que o avivamento, né? Ele realmente, ele vem, né? Sim. Nós acreditamos nisso, mas ele também não vem antes de uma reconstrução. Amém, amém. Ele não vem antes de uma reconstrução de uma igreja realmente estabelecida e firmada. Mas a gente entende que a igreja, né, não é aquele local lá só que nós vamos, mas é a igreja, nós. Amém, né, nós mesmos, né? Como essa igreja que aí sim, sendo reconstruída, aí sim, sendo realmente fortalecida por Deus, nós conseguiremos alcançar. Sim. Né? E eu achei bem interessante, eu falei, olha que legal, Deus, né? Tem muito a ver com o que nós estamos aprendendo, né? E ele fala justamente sobre essa reconstrução de janelas, especificamente portas e janelas que ele estava falando, e essa reconstrução pessoal, para que realmente consigamos entender o avivamento, né? Que está por vir. E depois nós continuaremos falando alguma coisa sobre essa linha de avivamento, que eu creio que é algo que Deus tem realmente tocado no nosso coração. E nós falamos sobre se nós pensamos, né, na nossa casa celestial também, não só essa casa aqui que a gente entende como o templo do Espírito
Espírito Santo, mas a casa que nós moraremos no céu. Sim, com certeza. Né? E é bem legal que vem, né? Tanto é, Paula, que se nós pensarmos, né, muitas vezes nós imaginamos assim, que o homem foi lá e criou tudo que existe aqui, né? Após Deus ter criado Adão e Eva, do que veio dali para frente, tudo teve a intervenção do homem, a mão do homem. Mas na realidade, se nós formos ver alguns relatos bíblicos, até alguns entendimentos bíblicos, nós vemos que a terra, ela nada mais é do que uma imagem do que nós teremos no céu. Infelizmente, claro, né, por causa do pecado do homem, hoje essa imagem, em parte, está corrompida, né? Aonde habita o Espírito Santo, onde o Espírito Santo está conosco, nós estamos fazendo uma reconquista dessa imagem, uma reconquista daquilo que existe no céu e é transportado para a terra, né? Tanto é que se nós pensarmos, amados, veja, diante lá de Deus, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o céu e os anjos e Deus que habitava o quê? Esse local, essa esfera espiritual, isso que nós chamamos de terceiro céu, alguns só chamam de céu ou morada do Senhor, né? Mas quando ele faz o Éden, né? Ele quer habitar onde? Ele quer habitar na terra, então ele quer trazer aquele habitar dele, ele quer trazer aquele ambiente aqui para a terra, né? E quem que era a principal pessoa que ele queria falar? O homem. E lá no céu nós temos Deus. E aqui constantemente ele vai fazer o que? Ele vai trazer uma imagem dele para a terra, né? Então nós, amados, vivemos como que uma imagem do céu, né? E o avivamento nada mais é do que trazer uma grande porção dessa imagem, trazer uma grande porção daquilo que acontece para nós aqui na terra, né? Amém, amém. Um beijo, dona Sueli. Deus abençoe a vida da sua vida. Amém, saudades irmã. de todos. Deus abençoe a dona Evaristo, né? A dona Sueli. É. Sueli Evaristo. Evaristo. Às vezes eu chamo pelo sobrenome. Então, gente, nós estamos falando, certo? Olá, meu pai. Oi, pai. Boa noite, seu Eurico. Seu Eurico. Legal, estão lá em Fortaleza assistindo. Muito obrigado. Tá lá em Fortaleza, lá e tá nos assistindo. Que bom, né? A internet tem isso de bom, né? Sim. Tem as suas coisas ruins, mas tem as suas coisas boas também. É só a gente saber aproveitar, né? Por isso que foi muito bom quando começou pela internet, nós pudemos manter isso, porque muitos, né, têm aprendido através desse recurso. Exatamente. Né? Então, gente, vamos lá. Nós falamos sobre algumas janelas que nós podemos abrir tanto para o céu como para o inferno, certo? Sendo a janela do inferno principal, né? O pecado realmente, né? Que seria essa porta que nós abrimos, essa janela que nós abrimos para a morte, né? Que o pecado é uma janela que nos leva para a morte. Exato. Né? E daí nós falamos sobre janela, né, familiar e sobre janela de salvação, né? E daí nós continuamos sobre a intercessão familiar, dando exemplo de Raabe, né? Como nós abrimos uma janela sendo intercessores realmente para a nossa família. E depois, né, nós pulamos semana passada e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma janela para o casamento, mas não só o casamento. Vamos estar... eu coloquei esse tema, mas tem algumas outras ligações para que a gente possa estar entendendo, né? Lá em Gênesis 12, 13, fala que diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Quem está falando isso lá em Gênesis 12? Abraão. Abraão está falando para Sara, que era para ela falar que ela era irmã, porque ele tinha medo de ser morto, porque Sara era bonita e eles poderiam matar Abraão para ficar com Sara. Lá em Gênesis 22 fala assim:
Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e a tomou para si. Abraão, por não ter falado que Sara era sua irmã, por medo, fez com que o rei pegasse Sara e a tomasse como esposa por um tempo. Nós não vamos entrar no detalhe, tá, da questão. Aí nós continuamos. Gênesis 26, 1, olha o que vai falar. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. A história se repete. Sim. A história está se repetindo como na época de Abraão. E aí até é importante dar um destaque, irmãos. Satanás, ele tenta entrar pelos caminhos habituais, ok? Então a pessoa que não é crente, ela não oferece qualquer resistência ao inimigo. Então, por mais que ela até não deseje, na mão do inimigo, porque uma vez que ela ainda não é propriedade do Senhor, uma vez que ela não entregou a vida dela para o Senhor, Satanás faz o que bem quer com essa pessoa. Mas o que acontece? Imagina a seguinte situação. A pessoa então se converte, a pessoa então é consagrada ao Senhor. Agora Satanás não pode mais atuar como ele atuava. Ou seja, ele não pode chegar, né, Paula? E chegar assim, agora eu vou fazer isso com essa pessoa, eu vou fazer aquele outro. Não. Agora ele fica o quê? Ao derredor, ele fica vigiando. Só que qual uma das portas que ele usa? Vocês imagina, Paula, qual poderia ser uma das portas que Satanás usa para invadir a vida do crente? Uma porta muito importante. A porta das heranças familiares. Sim, é isso que a gente... E é isso que a Paula está tocando aqui. Sim. Perceba, né, Paula? Sim. Abraão foi por um caminho e Isaque estava indo Para o mesmo caminho. Só que Abraão era de Deus ou não era de Deus? Então era fácil chegar e simplesmente Satanás começar a esbofetear Abraão? É óbvio que não, ok? Era muito difícil, até porque Abraão era um homem no altar. Só que ele vai criar uma porta espiritual. E que nós, né, Paula, vamos descobrir depois que ela vai se tornar uma porta de herança familiar. Grave isso conforme a gente for andando, a Paula e eu vamos tocando um pouco mais nesse assunto, né? É muito legal porque se você não prestar atenção, você acha que o texto está se repetindo, que você está lendo de novo a mesma história, e não é. Sim. Uma é a história de Abraão e depois a história de Isaque. E continuando em Gênesis 26, do 6 ao 10, ele vai continuar. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou que os homens deste lugar podem matar-me por causa da Rebeca ser tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava no alto de uma janela, quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse, na verdade ela é tua mulher. Por que me disseste que ela é tua irmã? Isaque respondeu, porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque, tens ideias do que nos fizeste? Quando o homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. Amém. Amém? A mesma história que acontece lá. E olha que legal, onde está Abimeleque? Por onde ele está olhando para Sara e Isaque, aqui no caso, né, Rebeca? Por uma janela. Então, o que nós trazemos para nós? Isaque, ele já tinha uma janela aberta na vida dele, certo? Hereditária, Sim. Que o pai dele já tinha aberto, por medo também, e vem o mesmo medo sobre a vida dele. Sim, E é legal isso que você está falando, Paulo, pelo seguinte,
que eu não sei se os amados irmãos se lembram, há 2 semanas atrás, né, Paulo? Nós falávamos que janela era entrada de visão de luz e saída também de visão de luz. Mas o homem entrava pela porta. Só que aonde que acontecia o primeiro processo, Paula? Na janela, lembra? A janela para depois vir a porta. Perceba que aonde que o mundo espiritual já está apontando erro na vida de Isaac. Aonde que estava aparecendo? Por onde ele viu, Paula? Abimeleque. Entendeu? Então, muitas vezes, né, Paula, a gente está pensando assim, mas esse probleminha aí, não, ninguém está sabendo, porque a gente está olhando só para a porta. E a gente está acostumado, Paulo, a tratar portas, a gente está acostumado a tratar quando a guerra pegou um nível maior. Só que mal sabe a maioria das pessoas, mas graças a Deus os irmãos que estão nos ouvindo hoje já têm aprendido isso, que antes de chegar na porta, o mundo espiritual já está se comunicando pelas janelas. E infelizmente nesse caso, não positivamente, sim, ok? E é legal que nós falamos que nós podemos abrir e fechar as janelas, né? Amém. Nós temos essa autoridade do Senhor de abrir e fechar a janela. Se você ler lá no texto, uma das janelas também que foi aberta para Abraão foi para ele chegou até o Egito, né? Nesse caminho. Isaac não chega no Egito, isso ele consegue vencer, ele consegue fechar essa janela, mas a janela de dizer que a tua mulher era irmã, assim como o pai tinha feito, ele não conseguiu. Ele também, por causa do medo, ele cai no mesmo erro, né? Só que, graças a Deus, a Rebeca não chega igual Sara, né? Ele só olha, e olha que legal, Abimeleque, a gente pode traduzir aí pelo inimigo, Eric? Na visão na realidade, era um povo estrangeiro, todo povo estrangeiro oferecia algum tipo de contra-ataque, né? Mas no relato nós não vemos inicialmente um contra-ataque, né? Depois nós vamos ver que Isaac ele começa a cavar poços e daí começa realmente a briga. E daí, né, Paula, o pessoal deve estar perguntando, mas então Isaac saiu na moleza? Porque afinal de contas, no final da janela, a janela foi até uma boa, porque descobriram que era a mulher dele e não aconteceu nada. Engano. Deus, pela misericórdia, não deixou que a mulher de Isaac fosse tomada por um. Mas perceba que se você continuar lendo o texto de Gênesis capítulo 26, começa uma história agora. Porque Isaac começa a cavar poços que nem o pai e começa a sofrer a mesma perseguição do pai, que é o quê? Eles chegavam lá, não, esse poço é meu, esse outro poço é meu. Ou senão eles entulhavam os poços, que até foi uma pregação que nós fizemos. Você pode até entrar lá no Chama e acessar essa pregação. Mas repara, Paula, depois Abraão vai fazer o quê? Vai abrir poços também. E o que vão tentar fazer com Abraão? Tomar os poços e entulhar os poços. Assim como fizeram com... A mesma janela gera uma mesma porta. Começa a entender isso, espiritualmente falando. Exatamente. E é muito legal quando você começa a entender isso, porque tem hora que você fala, nossa, mas tem uma família que acontece sempre a mesma coisa. De geração em geração está no mesmo... É por isso, né? São janelas que nós precisamos fechar nas nossas vidas, independente daí, né, Eric, do que os nossos pais fizeram. Nós estamos adultos, temos essa consciência hoje, e eu vou fechar, Senhor, essa janela na minha vida. Um dia o meu pai abriu, ele também teve a oportunidade dele de fechar, ele teve toda a ajuda do Senhor, mas agora cabe a mim. A gente pode dar até um exemplo para eles entenderem um pouco melhor, Paula. Imagina então um casal, ele tem a casa dele lá, né, Paula? Eles oram, eles buscam o Senhor, eles são crentes, consagraram a casa ao Senhor. Mas na hora de acessar a televisão, acessar as séries,
acessam séries que trazem, por exemplo, violência, que trazem, por exemplo, pornografia também, tá? A gente é crente, a gente tem que falar abertamente de algumas coisas. Daí o que acontece, Paula? A pessoa que pratica isso, ela diz assim, não, mas foi só uma janela. Foi só uma janela, ninguém viu, foi só para, passar o tempo, foi uma janela aberta, mas abriu a janela. E agora a conversa vai para a porta. E às vezes o casal, Paulo, começa a entrar em briga, começa a entrar em problemas, e daí o casal diz assim, mas eu não sei o que está acontecendo, né? Amados, por favor, não estou dizendo que essa é a única causa de brigas, entendeu? É apenas um exemplo, pode não estar acontecendo com vocês, tá? Mas é para vocês entenderem a conversa que estamos falando hoje aqui. Tá? Então abriu lá, de repente, numa série de TV, de repente num programa de televisão, né? Tem gente que passa vendo séries de terror e coisas afins e acha que aquilo não implica em nada. É janela. E criou-se janela, entenda que se não for muito bem arrependida, muito bem fechada, muito bem clamada diante de Deus por misericórdia, você vai ter uma porta aberta. E quando ela vier, você vai falar, agora eu já não sou mais leigo. O pastor me ensinou. Então a minha porta que está aberta, ela não começou aqui, Paula. Ela começou na janela, assim como Isaac. Né? E olha que legal. Quando vamos tomar a figura, vamos para o mundo espiritual e tomar a figura de Abimeleque como esse inimigo, aqui não no texto, mas vamos para o espiritual agora, onde ele observa através de uma janela o casal. Se ele olha para esse casal e só vê amizade, só vê de um lado, só amizade, só sabe assim, aquele casal que já está tanto tempo junto, que já está no, né, já perdeu, né, aquele carinho, perdeu todo o afeto, só está no oi, né, ali por uma comodidade, né, mas também pode estar gerando brigas, pode ser casamentos com brigas, pode... Sim, são várias as exatamente. situações. Então o que ele faz? O inimigo, ele vai olhar para o teu casamento, se ele vê carinho, se ele vê respeito, se ele vê honra, se ele vê atenção, se ele vê realmente um casamento estabelecido, ele não vai conseguir entrar. Apesar dessa janela ter sido aberta em outra, no caso, nós falamos na vida de Abraão. Só que se ele olhar e ver um casamento que não tá legal, o que ele vai fazer? Vai entrar para destruir. Daí o próximo passo é a porta. Agora, uma outra coisa interessante, né, Paula, nessa coisa que nós podemos até chamar de uma metáfora, sim, que é o seguinte: por que Abimeleque consegue avistá-los? Porque a janela estava aberta. Entende o simbolismo? Que Deus deixou essa visão na Bíblia, e veja que esses detalhes às vezes não dá para tratar numa pregação, Paula. A gente vai tratar. Porque Abimeleque consegue acesso ao interior da casa, até mesmo talvez um momento de intimidade, porque a Bíblia dá a entender que teve algum tipo de relação entre eles que na hora, e entenda, não foi um abraço, não. Entenda, possivelmente um ato sexual. Agora, alguém nessa terra pratica ato sexual de janela aberta e tudo? Óbvio que não. Óbvio que não. Por que eles estavam praticando de janela aberta? E por que a Bíblia relata isso? Porque a Bíblia, a janela já tinha sido aberta antes. Eles não se deram conta. Então eles estavam num momento de intimidade, mas num momento de intimidade exposto. Ou seja, o secreto deles, como muito bem colocou lá o Paulão, estava exposto. E aí é o problema, Paula, porque intimidade, nesse caso, era uma intimidade de casal. Só que se a intimidade está exposta para qualquer um, para o inimigo, deixa de ser intimidade. Agora passa a ser do conhecimento de todos, passa a ser
né, da ação de todos, e nem todos são nossos amigos, nem todos querem o nosso bem. E daí, meu amado, entenda que da janela vai para a porta. E daí a guerra é pior, porque eu vou tocar nesse assunto. Que uma das maiores batalhas, que eu digo que uma das maiores batalhas travadas, começa-se, sabe aonde, Paula? Na porta. A porta, se você estudar a Bíblia, é um dos locais de início de batalha. Vários textos da Bíblia falam sobre porta, né? Estar na porta, né? Exato. Por exemplo, lá no Egito, quando o anjo vem, o que ele manda guardar? A porta. Por que o anjo não mandou? Olha, passe o sangue na estrada. Quando vocês estiverem caminhando até entrar dentro da casa, vai passando na estrada. Não, a preocupação do anjo, do Senhor, foi passe na porta. Nos umbrais, exato, nos umbrais, entenda que é o lado esquerdo, o lado direito e a parte superior da porta. Ah, pastor, mas e o pé da porta? Não era para passar o sangue de Cristo no pé da porta. Por quê? Porque o sangue de Cristo não foi feito para ser pisado, ok? Ele é uma proteção, ok? Mas aonde? Na porta. Nós vamos tocar nesse assunto, mas perceba que a gente está destrinchando a janela, e olhe quanto assunto de janela, para daí chegarmos na porta, e para daí você começar a dizer que você está começando a compreender um pouco de batalha espiritual, entendem? É bem isso, e é muito, muito interessante, porque ele está olhando, certo, como é que colocou, nesse caso, nesse casamento, para a individualidade deles, né, um acesso que não poderia ter, né, e essa janela tem que ser fechada antes que vá para a porta. Sim, exatamente. Mas quantos, sabe, e Satanás, ele está fazendo isso conosco, todos os dias, seja com casamento, seja com relacionamento de pais e filhos, seja com relacionamento entre irmãos na igreja, seja o que for, ele está nos espiando por janelas. Janelas muitas vezes que nós abrimos, janelas que nós herdamos, seja como for. É necessário que nós fechemos essa janela. Como? Só com oração. E Paula, um adendo, né? Às vezes as pessoas imaginam assim que, não, para abrir uma janela tem que ser uma coisa assim gigantesca, né? Tem que ser aquele pecado, né, de cair o céu. Não, amados. Imagina um filho que mente para o pai, ele já abriu uma janela. Imagina um filho que, habitando na casa do pai, de quem é a autoridade da casa? Do pai. Só que o filho vai crescendo, né, Paula? Vai criando e virando um adolescente. E o pai dá conselhos ao filho. Filho, não faça isso. Filho, não vá por esse caminho. Meu amado, se você é filho e for num caminho não indicado por seus pais, entenda, você já abriu uma janela. Se você é filho e falou, olha, para eu não deixar meus pais preocupados, eu vou lançar uma mentirinha aqui e vou fazer conforme o meu jeito de pensar, você já abriu uma janela. E sabe o problema, Paula? Que às vezes o cara passa 2, 3, 10, 15, 20 anos com a janela aberta. E se questionando, né? Exato. Por que está acontecendo algumas coisas. E o porém, janelas abertas geram portas abertas. Você passa numa vida de guerra espiritual, numa vida de batalha espiritual, daí você chega até a dizer, Deus não me ama, Deus me trouxe na terra para sofrer, parece que tudo quanto é desgraça só acontece comigo. Só que não viu lá atrás que você legal, abriu uma janela. Então, se tem algumas coisas que está te encafifando, mas por que está acontecendo isso de novo? Gente, entenda, espiritualmente são algumas coisas que nós precisamos fechar. Nós não conseguimos todos, mas eu comecei, né, perguntando como podemos fechar, né? Uma das maneiras, não é a única, tá? Eu só vou pegar uma, de fechar essa janela, né, no casamento, certo? Só vou pegar esse em 1 Coríntios 7, 3 a 5,
que nós vamos ler agora. 1 Coríntios 7, do 3 ao 5. Fala assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. É um textinho bem difícil esse, né, gente? Ele está falando de intimidade, amados. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem um marido. E também, na mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tende pela vossa incontinência. Olha que legal. E é interessante, né, Paula, que não é que Paulo aqui está dizendo assim, você é marido, você pode fazer o que quiser, você pode dar umas bolachas na cara da sua mulher. Não é isso, não é isso, entendam, amado. O que Paulo está dizendo aqui são situações, por exemplo, que acontecem muito nos dias de hoje. Por exemplo, a mulher que fala assim, eu queria um sapato, mas meu marido não comprou. Então eu vou puni-lo na hora do nosso ato conjugal. Então ele vai desejar, ele vai planejar, ele vai solicitar, que eu vou dizer não. Entenda, diferente de uma situação assim, a mulher está doente, ok? Daí o marido, não, eu quero. Não é assim, amados. Existem enfermidades, existem situações. Então, por exemplo, a mulher perdeu o pai naquele dia. Poxa, num dia que ela perdeu o pai, possivelmente ela não esteja disposta a uma vida conjugal. Não é dessas situações que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas que trabalham situações para ter outras vantagens. Sim. E isso é uma janela, não é, Paulo? É uma janela. E outra coisa, quando essa janela está aberta e muito isso, nós precisamos prestar atenção. Correndo o risco até, às vezes, infelizmente, de um término de um casamento, ou até pior, através de uma traição ou algo do tipo, né? Porque olha o que a palavra, outra tradução, na King James, ele fala assim, por causa da vossa falta de controle. Então, incontinência ou falta de controle, ele tem essas duas traduções. E a incontinência, o que ela faz? O dicionário civil, ele divide em 3 partes a incontinência. A incontinência que a gente muito bem conhece, que todo mundo fala, incontinência urinária, certo? A falta de controle ali, né, seja de urina, de fezes, enfim, é a mais normal, né, da gente ouvir muito falar da incontinência urinária. Essa é uma. Aí ele vem e fala assim, da incontinência emocional, que é imoderação, descomedimento no modo de agir, no modo de falar, de se expressar. Também é uma incontinência emocional. Sabe, a pessoa que não tem controle daquilo que está emocionalmente falando. E tem mais uma, que é a luxúria, que seria uma incontinência sexual, que é uma falta de controle sobre a vida sexual. E aí é importante citar, amados, por quê? Porque às vezes são duas pessoas que vêm, cada um de uma criação, cada um de uma forma, e precisa haver uma adequação, porque talvez a mulher, não por mal, mas até por uma criação, ela vai gostar de certos carinhos e outros não, né? E assim o homem. E aí, como adequar isso? Como não trazer isso, uma abertura de uma janela espiritual, né, em que o homem começa a exigir da mulher certas coisas e ela se sentindo ofendida, diz, olha, isso para mim não dá, isso para mim não é legal, e aquele homem insiste. O que ele está fazendo? Essa prática da incontinência, essa prática do exacerbar, e aí abriu uma janela, e se não for cuidada, possivelmente pode trazer grandes problemas ao casamento.
E por que eu destaquei essa parte, gente? Só para não ficar assim algo perdido no meio Hoje de vocês portas viram que e a gente está janelas. falando bastante de casamento, né, Paulo? Então, hoje foi mais na parte de casamento mesmo. Mas por que eu peguei essa parte? Muito bem colocado pela pastora Miriam, pela nossa Mirinha. Ela vai falar muito sobre isso. Sim, verdade. Ela tem um estudo sobre isso. E eu quis realmente aguçar, sabe? Se você tem algum questionamento, se tem algumas coisas que você está entendendo na sua vida mesmo sobre o casamento, de ir para esse estudo, né? E participar desse estudo que ela muito bem elaborou, né? Ela é psicóloga também, então tem todo um contexto. E eu quis aguçar que são detalhes que nós precisamos aprender, sabe, em todas as áreas da nossa vida. Então, quando ele colocou incontinência, né, eu falei, mas incontinência, eu não conseguia associar de primeiro essa incontinência. A falta de equilíbrio, né? A falta de equilíbrio. Na realidade, você vê que a pessoa que tem, por exemplo, uma incontinência urinária, ela simplesmente não consegue controlar a hora de ir no banheiro ou não. Acontece do nada. Sim. Né? Tanto que na NVI está falando domínio próprio. Não está falando incontinência, ele está falando que para que Satanás não tente no seu domínio próprio. Ou seja, essa falta de controle. Uhum. E é legal que até a Natália está colocando diálogo, pastor. É verdade. Realmente, uma das coisas que evita que as janelas se abram, ou mesmo uma vez que as janelas se abriram, é o casal ter essa estrutura, essa ponderação de sentar e conversar. Porque o que às vezes acontece, Paula? Às vezes não há diálogo, né? E às vezes, como muito bem a irmã colocou, há janelas que se abrem simplesmente pela falta de conhecimento. A Bíblia não diz que a gente erra pela falta de conhecimento da palavra? Sim, mas nós também erramos, por exemplo, como esposo, como esposa, pela falta de conhecimento, não é? E aonde que se adquire o conhecimento? Estudando. Em outras palavras, como que você estuda a sua esposa, seu esposo? Através do diálogo, da relação, da interação, né? E o mais legal é você ter um olhar muito bem aguçado vindo do Senhor Jesus, para você não achar que as coisas que às vezes estão acontecendo na sua vida são normais. Gente, tem coisas que são normais, tem coisas que legal, mas quando é exacerbado, não é normal. E eu preciso estudar, eu preciso entender o que realmente está acontecendo. Isso que a Paula falou, amados, é muito interessante, porque é natural, às vezes, quando um casal está lá, né, começando a sua vida conjugal, outros casais até vão orientar e vão dizer, não, mas algumas coisas acontecem mesmo sim, mas não é por isso, como muito bem a Paula colocou, que a gente vai chegar lá e descansar, falar, é assim mesmo, deixa pra lá, né? Não, puxa vida, se janelas acontecem, se janelas se abriram, como eu posso tratar isso, né, Paula? Isso. E às vezes, se não tratado entre o casal, por vezes tem que chegar ao nível até de um tratamento externalizado, né? Perdão, às vezes a mente do pastor vai mais rápido que a boca. Por quê? Porque veja o exemplo de Abimeleque. Por que Abimeleque, que estava fora da relação, vai ver a relação? Porque chegou num tempo que Deus falou, opa, o problema chegou tão profundo que agora não fica mais em Isaac e Rebeca. Agora eu vou ter que expor. Não é legal, não é gostoso, mas qual é a proposta? É de cura. De cura, isso que é legal. Só que se nessa hora o casal chegar lá e falar assim, isso não é verdade, isso não aconteceu, não é bem assim. Ao invés de cura, aí abre-se as portas, né? E Paula, na hora lá que ele foi questionado, ele podia dizer, não, é minha irmã, sim. Não, você não viu nada. Você não viu nada. Não, você confundiu. Não era eu que estava ali. Entendeu? Agora, quando ele ouve Abimeleque vai já explicando a situação e ele fica calado, porque ele sabe que de fato era uma verdade e que a verdade foi exposta. Então, se passamos por algumas situações e a verdade é exposta, o nosso comportamento não deve dizer, não abri janela. Não, eu abri janela,
como eu faço para consertar? Se eu posso ter ajuda, alguém me ajuda a consertar, fechar essa janela, né, Paula? Então, se você está tendo algum problema, e agora muito específico mesmo sobre o casamento, sobre essa área sexual, e vejo o estudo que a Mirinha vai lançar. Acredito que o mês, domingo que vem. Até a gente está se mantendo um pouco aí, porque senão a gente acaba adiantando muita coisa aí. Não é a intenção. Mas então não ache que se você está tendo algum problema e esse problema ele está se repetindo, não ache que é normal. Sabe? Vai realmente perante o Senhor. Sabe, abre o teu coração e procura, sabe, uma cura, sabe, procura algo para que Deus realmente estabeleça um casamento muito bom na sua vida. Porque depois de estabelecido um casamento muito bom, vai se estabelecer relacionamento com filhos, vai se estabelecer na igreja, vai se estabelecer em ministério, é uma sequência de coisas. E a outra coisa, Paula, é importante destacar no texto de Coríntios que você leu, fala, se não por consentimento mútuo. Né? Em outras palavras, o consertar da janela também se dá por consentimento mútuo. Aqui ele está dizendo, olha, se você vai fazer jejum, se você vai orar, ou seja, se você vai ter uma abstinência do período conjugal, que seja em comum acordo, sim, mas nós podemos levar isso também para o conserto. O conserto ele não pode vir somente de uma pessoa. O conserto não pode ser desejado somente por uma pessoa quando se trata de casal, quando se trata de relação de amizade, quando se trata da relação de um pastor versus uma ovelha. Tem que ter um consentimento mútuo, tem que ter uma troca e um desejo de fechar essa janela mutuamente, né, Paulo? Exatamente, gente. Olha, só para poder falar de porta, vou pular uma parte aqui. Talvez a gente quase só fique na porta mesmo, porque mais 15 minutos aí, né, nas janelas, perdão. Janela. Gente, lembra da história de Ló? Eu peguei o texto aqui, mas vamos lembrar da história de Ló. O que acontece depois que eles saem de Sodoma, né? E a mulher falece? O que as filhas viram, olham e falam assim? Nossa, se elas não eram casadas, certo? Se nós não tivermos filhos, nossa família vai se extinguir. Sim. Né? Vai se extinguir ali. E o que elas fazem? Dão vinho pro pai e tem um ato incestuoso ali. Sim, perfeito, né? Com o pai. Mas, gente, por que elas foram ter essa ideia tão absurda? Tão perversa, né? Lembra quando os anjos do Senhor chegaram lá em Sodoma? Sim. E entraram na casa de Ló? O que Ló falou para o povo que estava na porta querendo entrar? Em nome de proteger, né, os seres espirituais. Entenda, amado. Eles estavam numa sociedade extremamente perversa. Sim. A figura dos anjos não é que apareceu anjos lá com asas de 4 metros, não. Eram figuras muito semelhantes aos seres humanos, né? Talvez com uma beleza diferenciada, um porte diferenciado, mas muito semelhantes aos seres humanos, a ponto de eles falarem, espera aí, nós, Sodoma e Gomorra, uma sociedade perversa, que temos relacionamentos com qualquer pessoa, até com incestos e tudo, com bicho e tudo mais. De repente eles falam, tudo que já tivemos aqui, já experimentamos. Opa, chegou 2 camaradas novos. E o negócio era tão grave que a Bíblia não diz que as mulheres da cidade queriam se relacionar com aqueles anjos. Os homens também, o negócio era meio perverso. Não havia essa coisa de homem versus mulher, não, era extremamente perverso. Nesse desespero, né, Ló, ao invés de clamar a Deus, e entenda, não estou dizendo que a situação dele era fácil, tá? É fácil também a gente estar aqui do outro lado dizendo, não, mas eu teria feito... Não, você imagina uma multidão de uma cidade batendo na sua porta, querendo arrombar sua porta, e os 2 anjos lá, e você sabendo que são do Senhor, e que de alguma forma estão exteriorizados ali, quase como numa forma humana. O cara no desespero me fala, olha, eu ofereço até minhas filhas. Vocês estão querendo algo novo? Minhas filhas ainda
não estão comprometidas com ninguém, não estiveram com ninguém, vocês podem pegar elas, elas são tão novas quanto os anjos. Só que o pai ofereceu o maior bem que ele podia ter às suas filhas. Era melhor eles morrerem na mão daqueles camaradas do que fazer isso. E ele destaca que abriu a janela, né, Paula? Tipo assim, elas eram virgens, abriu a janela. Abriu a janela. E daí o que acontece? Então depois? veja como a janela às vezes parece fácil de detectar, mas às vezes é uma coisa tão simples, né? Porque do nada elas têm essa ideia. E é isso que a gente quer, sabe? Não é do nada. Não é do nada. Algo foi aberto lá atrás. Sim. E não foi você, né? Mas então, se algumas coisas brotam assim do nada, são algumas janelas que nós precisamos Sim. fechar. Então elas, depois que aconteceu isso, o pai abriu a janela ali, né? Como, ó, não tem valor. E é interessante, né? Paula, que nesse caso, a Bíblia não fala se as moças estavam presentes nesse momento ou se elas estavam ausentes. O que eu quero dizer com isso e o que eu entendo da Bíblia? Talvez há batalhas espirituais, há janelas que você vai precisar, primeiro, da onisciência de Deus, né? Ó Deus, tem alguma coisa que eu não sei, porque às vezes tem uma janela na nossa vida que não foi projetada por nós. Foi projetada por um pai, foi projetada por uma mãe, por um avô, por um bisavô, entendeu? Talvez, a Bíblia não diz se elas estavam presentes ou não, mas se não estivesse, como é que elas iam saber que o pai tinha feito essa oferta? Porque não se chegou nada a elas. Então, como iam saber que as janelas estavam abertas? Talvez no momento que elas foram ter relação com o pai, elas estavam achando, não, estamos fazendo o que de mais sério podia ter, precisamos dar geração para o nosso pai, né? Só que, para quem já sabia que tinha uma janela, na hora fala, da janela virou uma porta. Então, se surgem pensamentos, sabe, que você fala assim, gente, mas esse pensamento não pode ter vindo de mim. Sabe, se surgem pensamentos assim, tipo o que elas pensaram, elas tinham que ter na hora, falar assim, caramba, mas que pensamento louco é esse que veio na minha mente? Né? Por que eu estou pensando isso? E não ter continuado, entende? Então, às vezes, vem pensamentos terríveis. Onde surgiu esse pensamento em mim? Da onde que veio? E às vezes, Paula, de coisas que parece que não vão ter influência nenhuma. Sim, às vezes até uma música apelativa, uma música que tenha tudo de letra, ela pode entrar dentro da sua alma. Ou seja, você diz, não, mas era só uma música, era só um gingado, era só assim. Não, olha, uma piada ou uma conversa da sua amiga, a sua amiga chega lá e diz assim, ou o seu amigo chega lá, olha, você não sabe como foi minha noite. Nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo com minha mulher. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo com meu esposo. E a pessoa diz, eu não fiz nada. A conversa não pode ter gerado aí uma janela. Inconsciente, às vezes daí você chega na sua casa e inconscientemente às vezes você deseja viver aquelas histórias. Talvez muitas delas não bíblicas. Sim. Porque foi aberto uma janela. E abrir uma janela está a um passo de abrir uma porta. Entende? Amém, gente? Então, nem chegamos ainda não. Eu vou encerrar a janela hoje para a gente continuar a porta semana que vem, mas eu vou porque já está muito em cima, então, para falar sobre porta. Sim. E daí para a gente encerrar com essa coisa que nós temos que entender, são sobre palavras. Palavras são sementes que nós lançamos no mundo espiritual que pode se tornar janelas abertas. Sim. Janelas espirituais. Então, quando a gente vai lá para a história de Mical estava na janela e vê Davi dançando e Sim. ela acaba com Davi lá. O que gera ali? Um ciúmes em Mical. E Mical sempre, pelo que a gente lê, ela sempre estava criticando Davi. Ela estava jogando uma sementinha ali, ó, de crítica, sabe, de coisa ruim. Ela não era feliz. A Mirinha deu uma pregação uma vez muito linda, olhando para Mical, mas beleza, tem esse lado dela também, mas a gente vai pegar agora só esse lado das palavras sendo lançadas.
Então Mical, ela faz tanto isso, ela lança tanta semente, que um dia acontece o que ela Mas vai aonde falar. que começou? Mical estava onde, Paula? Na janela. Olha Davi, só. quando pecou, Ele estava onde? ali, Na janela. na Ô, janela, janelinha. olhando a mulher. Entendeu? Porque às vezes... E olha, esse estudo que nós estamos dando para vocês, amados, não é estudo que às vezes acontece em muitas igrejas, porque muitas igrejas não sabem dessa realidade. Muitas igrejas vão direto para o estudo da porta. Muitas igrejas vão tratar a porta. Porque porta aberta, porta fechada. Não sabem que antes da porta vem a janela. Entenda a profundidade do que estamos falando. Entende? Então, se você está tendo problema no seu casamento, se você está tendo problema com seu filho, não fica falando, olha, meu filho é terrível, meu filho é... Não fica. E às vezes até, Paulo, uma coisa interessante que você falou de filhos, né? Uma das coisas que mais acontece é aquela mulher que olha assim e diz, se fosse meu filho, se fosse meu esposo, se fosse minha esposa, é o tal do ser. E o ser é uma baita janela para a nossa vida. Deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente está dizendo ser, muitas vezes a gente está chegando no ouvido do inimigo dizendo, se fosse eu nesse lugar, eu não faria igual. E o inimigo diz, então eu vou diante de Deus requisitar essa janela e testar você nesse quesito também. Testar, ver se o seu ser é verdadeiro ou não. Porque se ele testou a Jó, né, vai testar eu e você nos nossos seres. Por isso, amado, se você tiver que falar de alguma coisa, mesmo que seja um direcionamento, evite o tal do ser. Se fosse eu no seu lugar. Não, amado Jó, biblicamente a Bíblia diz isso. Irmão, você está fazendo isso, a Bíblia diz para fazer assim. Nunca diga, mas se fosse eu... Entendeu? E é difícil porque nós fazemos isso. Eu não me excluo disso. Quantas vezes eu, às vezes até inocentemente, tentei direcionar, falar, gente, olha, se fosse eu, amado, olha, e às vezes bem intencionado, mas foi uma coisa que eu aprendi na minha vida prática, às vezes até duras penas, o quanto você pode ser uma janela em nossa vida. Exatamente. Então, não abra. Não vamos, eu também estou lutando comigo. Não vamos falar esse ser para não abrirmos janelas e sermos tentados ali. A gente entra em tanta batalha, a gente entra em tanta briga com Satanás desnecessária. São coisas desnecessárias que nós que vamos lá e abrimos a nossa janelinha para que venha toda essa coisa ruim dele. Amém? O que aconteceu com o moço que estava lá na janela vendo a pregação de Paulo? O que ele fez? Morreu. Dormiu. Cochilou. E morreu. E aí tem um outro segredo espiritual, viu, Paula? Às vezes a janela é tão profunda, né? Tão forte, que não dá tempo nem de chegar na porta. Exatamente, já morre ali mesmo. E esse moço, gente, ele não chegou ali e dormiu. Ele ficou com sono, ele ficou sonolento, ele não deu muita atenção, né, ali, porque ele estava sentindo, ele podia estar cansado, ele podia estar cansado. Não, mas ele tinha que ter atentado antes de realmente dormir, porque ele estava numa janela. É até interessante, Paula, que esse fato aconteceu, na realidade, em Sorocaba também. No ano de 85, eu estudava no Colégio das Freiras, ali no Centro Escolástica, perto do Largo do Rosário, né? E uma freira ainda jovem, dos seus 37 anos, ouvindo uma missa que estava um pouco se tardando, ela decide fazer o seguinte: olha, eu não estou passando muito bem, eu vou tomar um ar para a janela, não vou incomodar ninguém. E ela vai e se senta no beiral ali da janela da igreja do Santo Escolástica. Só que o beiral, ele fica do lado onde tem o Jardim da Infância, que é 1 ou 2 andares abaixo. Ela virou e caiu para trás, porque perdeu a consciência e morreu, né? E não então, infelizmente naquele tempo não tivemos essa oportunidade,
mas eu quero dizer testemunhar que esse fato aconteceu, e aconteceu aqui em Sorocaba, no ano de 85. Eu ainda era uma criança e isso me marcou profundamente, né? Essa história. Janelas, poder das palavras, só, exatamente. A gente tem que prestar muita atenção nas coisas que a gente fala. Então, levando, né, levando para o lado espiritual, cuidado. Se você está, sabe, começando a cochilar, não na igreja, não, né, mas na sua vida espiritual com Deus. Se está ficando mono, se está ficando chato, sabe, se não está tendo vontade de ir aos cultos, se não está tendo... Cuidado, se não está tendo vontade de orar, cuidado. Você pode estar entrando aí, se escorando em uma janela, e uma janela que pode levar para a morte, uma morte espiritual, né? Como a Erika colocou, às vezes nem a porta dá tempo de abrir, porque você logo morre ali. E nos tempos que estamos vivendo hoje, é muito, muito, muito sério isso. E é importante isso que a Paula está colocando aqui agora, quase a gente terminando a aula, amado, porque se você for ver essa história relatada no Novo Testamento, o moço era um homem de Deus. Sim. Ele estava numa reunião para ouvir a palavra de Paulo, um irmão ali com todos os demais, né? Conhecido em nome. Quando Deus menciona o nome, para Deus aquela pessoa tem um peso espiritual, né? Mas isso não significou que ele não caía da janela, que a janela para ele não era uma preocupação. Ao contrário, infelizmente ele cai da janela. Ali, devido a uma unção na vida de Paulo, né, conseguiu reverter. Mas veja, era uma situação muito delicada. Imagina você estar pregando numa igreja, que está ali para te ouvir morre no meio do culto, porque foi se aparar ali, se estabelecer numa janela ali e virou, porque pegou no sono ou porque talvez passou mal, né? Então veja, entenda isso espiritualmente também. Muitos andam conosco, né, Paulo? Sim. Mas podem estar... Eutico, tá lá em Atos 20, essa história. Eutico que caiu da janela. Eu não tinha colocado o nome dele, né? Mas, né, são coisas que nós precisamos ter. Sabe, aquele versículo marcou muito minha vida quando a gente estudou sobre ser astuto como a cobra e como a pomba. Suave? Não, como que é? Como a pomba? É astuto como a cobra. Eu vou lembrar, gente, a palavra. É tipo puro, mas não... Isso, tipo puro, tipo, né, como a pomba. Não me veio também na cabeça nesse instante. Mas, quando ele fala astuto como a cobra, é nesse sentido. Nós precisamos entender que movimentos espirituais agem na nossa vida, no dia a dia. Nós precisamos acordar. Nós precisamos realmente, sabe, questionar algumas coisas que nos acontecem, que parece que é do nada que acontece. Parece que... Entende? São janelas que nós precisamos fechar nas nossas vidas. E entenda, amados, hoje a gente pode estar falando com você e pode ser que todos nós tenhamos alguma janela que tenha sido fechada. Às vezes que aconteceu hoje, mas às vezes que aconteceu 1 ano, 2, 10 atrás, 20, 30. Às vezes que aconteceu na nossa concepção. Às vezes que aconteceu antes da nossa concepção. Manso como a pomba. Isso. Nada que eu não resolva. Nada como o computador para nos ajudar a relembrar o versículo. É astuto como a cobra, né, como a serpente, e manso como a pomba. Olha que sabedoria que tem. Simples, tia Natália, isso mesmo. A versão mais plena o simples como a pomba. Como a pomba, exatamente. Então, olha que sabedoria num único e pequeno versículo. Sim. Vamos ser astutos, vamos entender o que está acontecendo no mundo espiritual, sabe? Essas coisas que nos acontecem, a gente acha que é do nada. Pensamentos, gente, vamos ir mais fundo, sabe? Vamos questionar os nossos pensamentos. De onde que vem isso, Senhor? São pensamentos que brotaram... Gente, bom, pelo menos para mim, isso não é tão incomum de acontecer. Eu falo, da onde que vem esse pensamento? Que eu mesmo... São janelas que nós precisamos fechar. Sim. Amém, gente? Olha como passou rápido hoje. Passou rápido mesmo. E, amados, entenda que tudo que a gente está falando aqui no domingo,
não são coisas separadas, elas se completam. Legal. Né? No domingo nós falamos sobre alguns passos para o avivamento. Sim. E hoje nós estamos falando sobre algumas batalhas para que a gente possa chegar no avivamento em condições de fazer parte ativamente do avivamento, amado. Ativamente. É isso. Passar passivamente pelo avivamento, todos vão passar, a gente vai ver o avivamento de qualquer forma. Sim. A questão é como eu vou participar. Se só vendo, que legal, um acontecimento ali, olha só que na joia, janela, né? Só na janela. Só ficando na janela. Ou a gente vai descer da janela, fechar a janela para ter o avivamento. Né? Porque se a janela estiver aberta, às vezes o vento sopra e passa pela janela, né? E vai para outra casa. Vamos ver, a dona Maristela colocou alguma coisa ali que a idade, gente, eu não consigo enxergar ali. Um dos ensinos de Jesus o manda ser simples como as pombas e prudentes como a serpente. A orientação completa de Jesus é esta: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Amém, Mateus irmã. 10, 16. Obrigado, sempre dona nos Maristela. Apoiando aí. Hoje eu falei obrigado. isso para minha filha. Amém, amém mesmo. Sempre nos ajudando aí. E é isso. Né? E o que o Eric colocou é muito interessante. É um tema tão gostoso que já deu 8 horas e a gente ficou nesse papo gostoso aqui. Exato. E a gente vai ter que falar sobre porta semana que vem, né? E como nós estamos nos preparando, eu, né, e você estamos nos preparando para fazer parte desse avivamento. Nós estaremos ativos. Para isso, algumas coisas precisam estar estabelecidas em nós, né? Para que a gente esteja ativo, a gente só não veja o avivamento acontecer, mas nós estejamos ativos nesse avivamento. Então, nós precisamos realmente olhar, sabe, como um espelho para dentro de nós e analisarmos a nossa vida espiritual. Amém. Amém, gente. Gostei bastante, o pessoal colocou bastante comentário, hoje é muito legal, vai bem rapidinho. Sim, daí, né? Sim, muito gostoso a participação de vocês. E como a gente sempre fala, é isso que a gente quer, na realidade, muito mais do que só eu e a Paula aqui, né? Paula, o que é? Eric, o que é? Não, poxa, amados, legal quando vocês participam, quando a gente vê que vocês estão aí atentos. Olha, pastor, olha aquele texto lá, né? Isso significa que a palavra, ela não está só passando pelo ouvido de vocês, ela está preenchendo dentro de vocês e permanecendo, né? E isso é uma das condições para a gente fechar as janelas, né? O meu marido está falando, ele também está aqui com a gente, a Antônia também está aqui com a gente. Minha esposa está aqui também com a gente. Sempre nos apoiando, né? Sempre aqui, sabe, nós não fazemos sozinhos, sempre tem gente que ajuda, dando apoio, vocês aí orando, que eu sei que vocês oram pelas nossas vidas, né? Para que realmente nós consigamos alcançar mais e mais e mais vidas e alcançar esse tão sonhado avivamento e depois o arrebatamento. Sim. Amém, gente? Que Jesus nos guarde. O Eric pode fazer uma oração. O avivamento está próximo, não esqueçam. Né? Falando sobre isso, só para dar um alerta para o pessoal, o pastor falou de 40 dias de oração, começou terça-feira, se eu não me engano. Dia 2. Sábado agora teremos algum encontro, né, Eric, na igreja para falar sobre o dia que o Eric, não sei se ele vai querer falar depois, mas o ano novo, né, judaico? O ano novo judaico, né, o Rosh Hashanah, ele vai começar no dia 18 à noite, vai pegar todo o dia 19 e vai entrar até o início da noite do dia 20. Pastor, por que 3 dias? Não são 3 dias. Na realidade, se você somar, são 48 horas, que são equivalentes a 2 dias. Por causa do calendário judaico, acaba pegando a impressão de 3 dias. E né? por que, pastor, saber sobre isso? Uma pergunta agora. Extremamente importante, amados, porque Deus usa Israel como relógio. E nós estamos entrando, sabe em que ano? No ano judaico? 5.781. Quanto dá 5.781? 1 mais 8,
9 mais com 7, 7, 18. E 5? Com não, 5. não, peraí. 9 mais 7, 16, ok? Ah, perdão, 16. Mais 5, 21. 21. 2 mais 1, 3. 3, Trindade, ok? Então fique ligado aí, Ai, que que legal. muita coisa de bênção vem para nós aí, né? É a vez da Trindade vir de uma forma completa entre nós, e eu acredito muito que nessa virada entre setembro para inícios de outubro, a gente vai começar a ouvir um estandarte, um princípio desse mover sobrenatural. A questão é, estamos preparados ou não, né? Ou a hora que o sopro passar dentro da sua casa, ele vai encontrar janelas abertas e passar cruzado pelas janelas e seguir adiante para outra casa. Que ele possa parar dentro da nossa casa. Amém? Vamos orar então, Paulo. Deus esteja abençoando as nossas vidas. Amém, Pai. Que esse avivamento comece em nós, Amém, ó Pai. Deus, Em nós, todos esses que estão nos ouvindo, ó Pai, todos nós que estamos transmitindo, que a nossa vida não seja uma vida, ó Pai, de fantasias, não seja uma vida somente teórica, ó Pai, mas que viver esse evangelho que temos pregado, ó Pai. Ajuda-nos a viver este avivamento, ó Pai, não com olhares passivos, mas, ó Pai, como homens e mulheres que viverão ativamente para esse tempo. Abençoa cada casa, cada coração, cada mente, e que eles possam receber de Ti a direção do Teu Espírito para mais esta semana, em nome de Jesus. Amém? Fica nossos avisos, meus amados. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, continua com a gente, tudo que nós estamos falando. Okay? Domingo à noite, pregação às 19 horas. Terça-feira, culto às 20 horas. Quarta-feira, Mateus libera um papel lá dos estudos do Betel, né, dos cultos em casa. E quinta-feira, novamente aqui às 19 horas, tratando desse tema tão gostoso, janelas e portas espirituais. Amém, gente? Amém? Deus abençoe, que nós sejamos uma ótima semana, em nome de Jesus, aguardando aí, quem sabe, né, esses muitas novidades de Deus. em Amém? nome de Jesus. Grande abraço, amados. Fiquem com Deus. Obrigado pela presença. Amém. Amamos vocês. Tchau, tchau. Bye.